Acabei de assistir o primeiro episódio da primeira temporada do Amazon Prime, da série do Hazbin Hotel. E ela disponibilizou, a Viviane disponibilizou de graça, por tempo limitado, lá no canal no YouTube dela, esse primeiro episódio. Então eu assisti e logo em seguida eu assisti o projeto piloto do Hazbin Hotel e também o Addicted, né, do Angel Dust, aquele, digamos, musical. Bom, e eu fiz uma comparação entre os dois, né, entre os três, na verdade, e também um pouco sobre minhas impressões, a aparência dos personagens, as dublagens e o que a gente pode esperar do Hazbin Hotel. Eu diria o seguinte, o Hazbin Hotel mudou. Ele mudou, pessoal. Então, pode ser para melhor ou para pior, depende do que você acha. Então, o Hazbin Hotel, né, o projeto piloto e até o próprio Angel, o Addicted do Angel Dust, e outros materiais que foram produzidos, histórias em quadrinho, entrevistas, ficava claro que a Viviane ela queria um musical da Broadway. O que isso significa? Isso significa que quando você fala em musical da Broadway, são musicais no estilo Broadway, que é uma região ali nos Estados Unidos que é famosa pela produção de teatro, de musicais que mistura teatro com música, certo? E ela sempre gostou muito dessa temática. E se eu fosse dar um exemplo para vocês, só vocês pegarem aqueles filmes da Disney, aquelas animações das princesas, não chega a ser um musical, mas tem a animação e tem momentos que as pessoas cantam. Né? Até o Shrek, que não é da Disney, se não me engano, tem a Fiona lá, não para cantar, até dá uma zoada nisso no filme, que ela canta e o passarinho explode, assim. Então, esses filmes mais infantis, digamos assim, entre aspas, eles sempre têm um momento de cantoria que é para quebrar um pouco o ritmo do filme, colocar uma coisa diferente, passar uma certa emoção, algo mais artístico. E a Broadway faz isso também, só que no teatro, né, com pessoas reais. Então as pessoas cantam no palco. Enfim, é uma mistura de teatro com música, né, com canto. E a Viviane, ela sempre gostou disso, então ela queria que o desenho dela fosse assim. Só que o projeto piloto, ele não é assim. O projeto piloto não é um musical. Então, no desenho, você tem momentos onde ocorre o canto e a música, ocorre. Mas eu diria que aquilo ali não é fundamental para você apreciar aquele desenho. Obviamente, ele é só música praticamente, que é o do Addicted do Angel Dust. Eu sempre me enrolo para pronunciar essa palavra. Ali é praticamente só música. E o que o pessoal gostou muito, né? Teve 170 milhões de visualizações. Porém, eu acho que aquilo ali é mais um bônus, né? Eu entendi aquilo como um bônus e não como objetivo final do Hazbin Hotel, mas com a mudança, né, a compra pela A24 e a compra não, a produção, né, digamos assim, pela A24 e pela Amazon Prime, o que vai acontecer? Ela se adaptou. Então ela teve que tirar os dubladores que não sabiam cantar, ela teve que chamar o pessoal da Broadway, ela teve que, obviamente, mudar a aparência dos personagens, ela teve que diminuir o apelo sexual, ela teve que diminuir um pouco da violência, ela teve que redesenhar alguns personagens pela aparência e expressões. Nada também muito drástico, afinal de contas vai passar no stream, não vai passar no YouTube, então obviamente tem um certo pudor, assim, digamos. Então, para quem gostava daquela expressividade toda, daquela sedução toda, de todas aquelas piadas de duplo sentido, talvez fique um pouco decepcionado, pelo menos em relação ao primeiro episódio, tá bom? Quem não gosta muito de musical também vai ficar um pouco decepcionado, porque é praticamente um musical agora. Então tem poucos momentos de conversa, de interação, e tem muita música, né? E músicas que estão explicando o que está acontecendo. Então não é só uma cantoria, o sujeito está cantando o que você precisa entender. Então eu diria assim, que antes era um desenho que tinha momentos de música e agora é basicamente música com alguns momentos de desenho, digamos assim, de interação entre os personagens ali conversando. Eu acho que por questões de dinheiro, de limitação da própria capacidade dos dubladores ali, porque não estou dizendo que eles não são competentes, eles são competentes, mas eles não sabem cantar, pô. Então, se você quer alguém cantando, você tem que contratar alguém que cante. Então teve
um sacrifício, digamos assim. E então eu acho que você vai perceber isso, né? Os dubladores não são os mesmos. Se quem gosta dos dubladores vai ficar chateado. Eu acho que quem gostava do aspecto antigo acho que vai ficar um pouco chateado. Quem gostava daquelas piadas e daquelas expressões faciais mais cômicas vai ficar um pouco chateado, porque aquilo não está mais tão presente. Então, sabe, eu diria assim que ficou um desenho mais profissional, um desenho mais tradicional nesse sentido de aspecto, de qualidade, né? A qualidade artística você vai perceber que é outra coisa, óbvio, né? Tem outra produção, de outro nível. Mas não é o mesmo desenho mais, é outra coisa. Julgando pelo primeiro episódio. Então eu acredito que não é bom e nem ruim. Né? Teve gente que falou que foi maravilhoso, que foi a melhor coisa do mundo. Eu diria assim, que a gente tem que ver como um outro desenho, tá bom? Eu veria dessa forma, como um outro desenho, bem legal, bem feito, mas não é o Hazbin Hotel Piloto e não é o vício, né, o viciado do Angel Dust, né, aquele Addicted. Não é mais aquilo lá também. Então, pelo menos julgando pelo primeiro episódio. Então eu fiquei com essa impressão. Não é ruim, mas também não é aquilo que eu estava assistindo antes. Eu acho que isso faz parte do processo que ela quis seguir, né? Eu acho que ela não fez isso porque ela não tinha os recursos. Só que ao ter os recursos, ela teve que sacrificar aquilo que ela tinha antes. E, sinceramente, eu acho que foi sacanagem não colocar os dubladores originais. Eu acho que foi sacanagem. Entendeu? Eu sei que tem uma questão de contrato, eu sei que tem uma questão do cara ter que saber cantar, porém, a gente gostou do Hazbin Hotel por causa, não só eles, mas por causa desses dubladores. Eles foram responsáveis por dar vida a esses personagens. Então eu acho que você tirar eles, fica, sabe, mostra que você não levou em consideração, talvez, muito o fato de que foi criada uma comunidade na internet em volta desse projeto. Esse projeto é um projeto, não que as pessoas sejam donas desse projeto, a Viviane é a dona, tá bom? Mas é aquela questão, né? Como tudo aquilo foi criado na internet, a partir do momento que ela vai para uma empresa de mídia mais tradicional e abandona, né, larga aquela galera para trás, não tem como não ficar uma impressão ruim, né? Não tem como você passar aquela impressão de que você não é mais parte daquilo, sabe? E eu acho que isso foi um tiro no pé. Então, para quem acompanhou, esse Hazbin Hotel novo, eu acho que vai ficar com uma certa amargura na alma. Quem não conhece a história, não sabe muito, eu acho que vai ser mais um desenho com uma temática adulta, com piadas de adulto e com meio estilo musical. Então, acho que não vai ter tanto problema. Mas eu entendo que são desenhos diferentes agora. Pelo menos julgando pelo primeiro episódio. Certo, pessoal? O que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Discordam? Não deixem de curtir, comentar e compartilhar, hein? E até a próxima.